Gente, 3 pessoas foram presas na divisa do Brasil com o Paraguai. Contra elas, a suspeita de envolvimento em homicídio e sequestro no Planalto Norte. Isso aconteceu no início da semana, aconteceu no fim de semana e no início da semana, a gente está noticiando aqui para você. É um crime que choca, dada a crueldade e a quantidade de elementos que aconteceram. E nós conversamos com exclusividade com o delegado que está à frente do caso. Veja. As ações foram pensadas e o crime estudado para que a execução fosse perfeita. O trio, com arma em punho, invadiu a primeira casa. Crianças acompanharam as cenas de terror, muita violência e ameaças de morte. Um casal foi brutalmente agredido, sequestrado e colocado na caminhonete dos criminosos, que depois entraram em mais 2 residências e renderam novas vítimas. Eram 5 alvos, mas um homem, ainda que muito machucado, conseguiu escapar. Nas palavras dele, ele disse que se ele ficasse, ele ia morrer, então ele teve que correr, mesmo que fosse tomar tiro pelas costas. Com as 4 vítimas no carro, uma sessão de tortura começou. 5 horas nas mãos dos criminosos. Uma mulher foi violentada sexualmente. Já Cristiano Magirovski, de 34 anos, acabou espancado até a morte. O corpo sem roupas foi jogado em um rio. As outras vítimas foram deixadas, né, após ainda mais algumas sessões ali de tortura, digamos, foram deixadas próximos da residência de uma delas, e a gente tem a certeza disso que isso aconteceu em virtude da ação da Polícia Militar ali, que estava em rondas no local para tentar capturar essas pessoas. A polícia começou a levantar pistas e apertou o cerco na caça aos criminosos. Eles foram identificados durante a investigação. Mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. 3 de busca e apreensão cumpridos em uma operação em uma área rural. Seriam os endereços onde eles moravam, onde eles paravam, e alguns endereços que a polícia identificou como possíveis esconderijos deles. Foi realizado a diligência em 2 casas, por exemplo, que a gente tinha suspeita que um deles, inclusive o mais perigoso, podia estar ali. Uma das pessoas que reside numa dessas casas era amigo, era próximo dele. A casa foi olhada debaixo da cama, foi olhada por todos os locais possíveis, e a gente não localizou nenhum foragido nesse local. Após conversar com testemunhas e analisar imagens de câmeras de monitoramento, a Polícia Civil descobriu que o trio foi até uma cidade do litoral catarinense. Os criminosos trocaram de roupas e dormiram em um hotel. A caminhonete foi lavada e trocada por um carro em uma revendedora. Mas nela ainda ficaram gotas de sangue das vítimas e as amostras foram coletadas pela perícia. O trio foi até Foz do Iguaçu, no Paraná, no objetivo de deixar o país. No Paraguai, em cidade perto da fronteira com o Brasil, os criminosos passaram em alta velocidade por uma barreira policial. Foram perseguidos, presos e identificados como foragidos da justiça. Eles já estão no Brasil, no Mato Grosso do Sul, e serão encaminhados pela Polícia Penal ao norte de Santa Catarina, onde serão interrogados pelo delegado e ficarão no presídio. A polícia tem uma suspeita sobre a motivação do crime. A Polícia Civil ainda tem que ouvir as versões dos suspeitos, né, que não foram ouvidos, mas pelo que a gente constatou de motivação para esse crime, foi principalmente revolta dessas pessoas em relação a furtos que estariam ocorrendo nas localidades rurais ali de Papanduva, que se suspeitava que eram esses indivíduos aí. E especificamente o furto de uma moto, que um dos autores seria o autor agora, seria então a vítima do furto dessa moto há algumas semanas. Quanto ao Cristiano, a polícia não descarta que pode existir uma ligação entre o assassinato brutal e um crime cometido pela vítima no passado. Ela tinha uma condenação e tinha cumprido pena por estupro de vulnerável, né? Segundo o que consta nas investigações anteriores, ele seria autor de estupro de uma criança de 4 ou 5 anos, que ocorreu há 9 anos atrás. Então, e ele ficou 7 anos preso. O que
fez com que eles agissem com mais violência em relação à vítima, que tinha condenação por estupro de vulnerável. Mesmo após as prisões, as investigações vão continuar hoje. Agora os próximos passos da Polícia Civil aí caminhando para a conclusão dessa investigação são a coleta de algumas imagens, né, para confirmar, quem sabe, as trajetórias aí do veículo que foi usado por eles. A requisição e a solicitação de requisições já realizadas à Polícia Científica em relação a laudos periciais. São vários laudos que estão sendo elaborados. E também os interrogatórios, né, que são os atos mais de polícia judiciária mais importantes que a gente vai ter agora pela frente, que é o momento que eles podem apresentar a versão deles e, quem sabe, trazer uma justificativa mais plausível. Olha, a gente está vendo aí a entrevista e a gente percebe que a gravidade da situação fez com que esses três decidissem imediatamente bolar um plano de fuga. Mas não deu certo. Não deu certo porque a nossa polícia é de uma competência absurda. Foram atrás dos peões lá no Paraguai e pegaram, bem na divisa. E agora é uma questão de tempo até que o delegado finalize o relatório para poder indiciar cada um deles conforme manda a lei. Vamos acompanhar porque o caso não acabou não, tá?